acender a luz. Alguém lembra? O título da mensagem: Espada de Samuel. Em 1 minuto, 2 minutos no máximo, eu quero te relembrar a mensagem de domingo passado. Domingo passado eu preguei aqui na igreja sobre o tema A Espada de Samuel. Eu falei para vocês que Deus havia dado uma ordem para Saul, e a ordem que Deus havia dado para Saul é para que ele matasse todos os amalequitas. Por quê? Porque no caminho em que o povo de Israel estava para possuir a Canaã, a terra prometida, no caminho, os amalequitas, eles entravam no caminho, de maneira que a Bíblia nos ensina que os amalequitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Então, sempre que o povo de Israel queria avançar, os amalequitas entraram na frente e não deixavam eles avançar. Naquela ocasião, quem era o rei de Israel era Saul. Deus havia dado uma ordem para Saul: Saul, mata os amalequitas, todos os amalequitas, porque eles fizeram o que é mal, eles se colocaram na frente do meu povo, e não pode entrar na frente do povo de Deus. O que Saul fez? Desobedeceu a ordem do Senhor. A Bíblia fala que Saul poupou. Qual o nome do homem? O nome do homem você lembrou, né? Saul poupou Agag. Agag, ele era o líder dos amalequitas. Saul poupou as melhores coisas e as coisas mais vis, as coisas mais inúteis, que não tinham tanto valor. Eles foram matando, foram aniquilando. A Bíblia fala que Deus se irou, Deus se revoltou, fazendo com que o profeta Samuel viesse até Saul e chamasse Agag: Agag, vem aqui aonde eu estou. A Bíblia fala que no caminho, quando Agag estava indo em direção a Samuel, Agag estava tranquilo, despreocupado, achando que o risco de morte já havia passado. Engano de Agag, porque quando Agag chega na frente do profeta Samuel, a Bíblia fala que Samuel olha para Agag e fala o seguinte: da mesma maneira que você deixou desfilhado muitas mães, a sua mãe também vai ficar desfilhada. E a Bíblia fala que o profeta Samuel pegou a espada e cortou Agag, matou Agag. E o resumo da mensagem é que quando Deus nos der uma ordem, cumpra a ordem. O detalhe da mensagem de domingo passado foi: é melhor obedecer do que sacrificar. E na mensagem de hoje, não muito diferente da espada de Samuel, eu quero pregar para o presbítero Silas sobre a espada de Finéias. Eu quero falar para você sobre Finéias, não os filhos do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Não é esse Finéias. O Finéias que eu vou falar para você, ele vem de uma outra linhagem. O Finéias que eu vou falar para você, ele era neto do sumo sacerdote Arão. O seu pai se chamava Eleazar, quase Eliezer. O pai do Finéias se chamava Eleazar, seu avô Arão. A família de Arão, ela foi escolhida por Deus para representar, para ser sacerdote em Israel. Vocês estão acompanhando comigo? Amém, amém? Está bem explicadinho, tranquilo? Vamos lá. Abra sua Bíblia, ou não sei se vou colocar aqui, Salmos capítulo 106, versículo 21. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu preciso passar para você a mensagem que Deus colocou no meu coração.
Eu sei que nós temos um programa, nós temos um cronograma, mas de vez em quando eu tenho que sair um pouquinho fora. Versículo 21, 22 e 23, daqui a pouco a gente pula para o 28. Versículo 21, 22 e 23, está aqui na tela. Diz assim: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. 28, 29, 30, 31. Também, olha aqui, ó. Também se juntaram com, leia, com quem? Baal Peor. Eu vou explicar isso para vocês. E comeram os sacrifícios dos mortos. Versículo 29. Assim, leia comigo, vamos lá. Assim o provocaram a ira com as suas invenções. A Bíblia está falando que o povo de Israel provocou a ira em Deus com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Versículo 30, leia comigo bem alto, 1, 2, 3 e já. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou aquela peste. Versículo 31, e isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Eu vou começar essa mensagem pelo final, para que você possa entender. O texto, ele fala claramente, a Bíblia fala que Deus levanta um homem chamado Moisés, para poder libertar o povo da escravidão do Egito. E eles tinham que sair do Egito, e eles tinham que percorrer um caminho até Canaã, até a terra prometida. Talvez, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nesse caminho do Egito até a terra prometida, primeira coisa, o caminho não foi reto, o caminho teve vários desvios. A Bíblia fala que eles chegaram perto do Mar Vermelho, e quando eles chegaram perto do Mar Vermelho, Deus manda Moisés parar, e Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, fala para o povo voltar para Migdol, perto de Piairote. E o povo que já tinha caminhado um pedaço, teve que voltar para Piairote, aonde seria a travessia do Mar Vermelho. E eles continuam, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão caminhando em círculos, andando para um lado e para o outro, até chegar em Canaã, na terra prometida. Você já sabe muito bem que Moisés não entrou na terra prometida. Antes de chegar na terra prometida, Moisés morre porque ele desobedeceu ao Senhor. Josué assume o comando e faz algumas pessoas entrarem na terra prometida. Agora, do Egito até a terra prometida, eles passaram pelo menos por 42, 45 vilarejos. Eles passaram por várias cidadezinhas, cidades nômades que moravam no deserto. Quando eles saem lá em Ramassés, lá no Egito ainda, lá no Egito, foi onde o Senhor gerou a libertação. A próxima cidade foi uma cidade chamada Sucote. Sucote, depois que os hebreus deixaram, esse foi o primeiro acampamento. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Depois eles continuaram a caminhada e eles foram para uma outra cidade chamada Piairote. Piairote foi a cidade onde eles atravessaram o Mar Vermelho.
Depois de Piairote, eles foram para uma outra cidadezinha, para um outro lugarejo chamado Mara. Mara foi um lugar aonde o Senhor transformou, mudou as águas amargas em águas doces. Depois eles foram para um outro lugar chamado Elim. Ali Israel acampou ao lado das 12 fontes de água. Logo depois de Elim, eles foram para o deserto de Sim. No deserto de Sim, o Senhor enviou maná e cordonizes para alimentar o povo. Você vê que cada cidadezinha aconteceu algo. Aconteceu algo de bom e também aconteceu algo de ruim. Mas eu não estou destacando que aconteceu algo de ruim nessas cidades. Depois eles foram para um outro lugar chamado Refidim. Refidim foi aonde Israel pelejou contra Amaleque, os amalequitas, o Agag. Foi aqui. Depois eles foram para uma outra cidade que foi próximo ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai o Senhor entregou o que para Moisés? A tábua dos mandamentos. Depois do Monte Sinai, eles foram para o deserto do Sinai. Lá no deserto do Sinai, eles constroem o primeiro tabernáculo. Deus dá as ordens para Moisés, as medidas, e eles constroem o primeiro tabernáculo. Depois do Monte Sinai, eles vão para alguns acampamentos no deserto. Depois eles vão para uma outra cidade chamada Ezion-Geber. Depois eles vão para uma outra cidade chamada Cades Barneia. Lá em Cades Barneia foi aonde Deus fez uma promessa a respeito da terra prometida para um homem que se chama, os dois, lembra dos 12 espias? Teve dois, Josué e Caleb. Foi aqui em Cades Barneia. A Bíblia fala que depois de muito tempo, Caleb olha para Josué e fala assim: Josué, eu quero a minha porção da herança, como foi prometido lá em Cades Barneia. É onde ele vive a promessa. Depois de Cades Barneia, eles foram para o deserto oriental. Depois disso, eles foram para o ribeiro de Arnon. Depois eles foram para o Monte Nebo. E depois eles foram para as Campinas de Moabe. Depois das Campinas de Moabe, eles foram atravessar o Jordão para poder tomar posse da terra prometida. Eu estou falando essas cidades para vocês entenderem. Olha quantas cidades que eu falei para chegar, pastor Sérgio, nas Campinas de Moabe, porque algo muito grave aconteceu nas Campinas de Moabe. Algo que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra teria vergonha do que aconteceu nas Campinas de Moabe. Próximo a atravessar o Jordão, próximo da terra prometida. A Bíblia fala que existia um lugarejo chamado Peor, ali nas Campinas de Moabe. E esse caso de Peor, ele foi um caso muito conhecido na história do Êxodo, em que o povo de Israel, escuta isso, irmãos, o povo de Israel se prostituiu com as moabitas e se tornou exemplo do zelo do Senhor, como o salmista falou. Volta os versículos aqui. Os versículos que nós lemos falam, versículo 21, esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus ia exterminado. A Bíblia está falando que Deus ia acabar com o povo de Israel. Sabe por que não acabou? Porque Moisés ficou na brecha por causa do povo de Deus. No versículo 28, a Bíblia começa a relatar o que aconteceu em Peor. Eles se juntaram às moabitas. O que aconteceu, apóstolo?
A Bíblia diz que lá na terra de Sitim tinha um rei. Esse rei, vendo o povo de Israel prosperando, crescendo, as coisas fluindo, estava perto da terra prometida. Esse rei se levanta contra o povo de Israel. O que esse rei faz? Ele tem uma ideia. Ele chama um falso profeta, o Baal. Falei errado. Balaão. Ele chama o Balaão. Balaão, eu tenho uma tarefa para você, Balaão. Você vai amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz, escuta bem isso, queridos. Escuta bem essa palavra. A Bíblia diz que Balaão, ele pega a sua jumenta e ele vai para o monte, ele vai para o local aonde ele ia olhar o povo de Israel na planície e ia soltar uma palavra de maldição contra o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que Balaão liberava uma palavra ia liberar uma palavra de maldição contra o povo de Israel, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Ele fazia o quê? Abençoava o povo de Israel. Todas as vezes que ele ia e ele preparava aquela palavra de maldição, e ele ia falar: eu amaldiçoo vocês. Ele falava: eu abençoo vocês. Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. A maldição não vinha sobre Israel. Daí surge aquela palavra: nenhuma palavra de encantamento vale contra Israel. E é muito interessante que Balaão, eu não sei ao certo, pastor Ricardo, quantas vezes que ele foi lá tentar amaldiçoar o povo de Israel. Não importa, o que importa é, todas as vezes que ele ia amaldiçoar o povo de Israel, aquela maldição se transformava em bênção. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e se você quer, você toma posse em nome de Jesus. A Bíblia fala que maldição sem causa, ela não tem como prosseguir na tua vida. Quero falar uma coisa para você: quando alguém jogar uma palavra de maldição contra a tua vida, essa palavra de maldição, ela vai ser transformada em bênção para a tua vida, no nome de Jesus. Eu tenho uma outra palavra para falar para você: nenhuma encantamento, nenhuma palavra de maldição vale contra você. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Por favor, fala para o teu irmão isso: nenhuma palavra de maldição vale contra a tua vida. Profetiza sobre ele: a tua casa é abençoada, a tua família é abençoada, seja abençoada em nome de Jesus. Só quem crê levanta a mão e dá glória a Deus. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, não teve jeito. Mas Balaão teve uma ideia. Eu tenho uma ideia. Já que eu não estou conseguindo amaldiçoar o povo de Israel, eu sei o que vou fazer. Ele vai, marca uma reunião com o rei de Sitim e fala assim: rei, eu tenho uma ideia que vai destruir o povo de Israel. E o rei de Sitim: qual é essa ideia? Eu pedi para você amaldiçoar, você não conseguiu. E você está falando que você tem uma ideia miraculosa que vai arrebentar com ele. Qual é essa ideia? Ô rei, homens, os homens aqui, tem homem aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Balaão olhou para o rei de Sitim e falou assim: ô rei, homem que é homem gosta de mulher. Vamos falar o seguinte: aqui em Sitim, tem mulheres da vida aqui em Sitim, tem prostitutas aqui em Sitim, tem mulheres que não estão nem aí para nada.
ela não é dona de ninguém, ninguém é dono dela. Vamos fazer o seguinte: vamos usar as mulheres para jogar um encantamento sexual sobre a vida dos homens de Israel. Você vai ver se eles não caem. Você vai ver. O primeiro plano, escuta isso, o primeiro plano era o plano da prostituição na vida do povo de Israel. A prostituição iria levar o povo de Israel para um segundo pecado, que a ira de Deus iria aflorar de uma tal maneira. O que aconteceu? O rei Sitim, boa ideia, chamou as mulheres: olha só, eu preciso que vocês entrem no arraial de Israel e que vocês se deem para eles. Nós temos um plano. O que aquelas mulheres fizeram? O que as prostitutas fizeram? Mulheres da vida. Elas foram no arraial de Israel e elas começaram a insinuar-se para os homens daquele lugar. Sinceramente, eu não sei se somente para os homens, eu creio que não, porque da mesma forma que em Sodoma e Gomorra era homem com homem, mulher com mulher, e a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra teria vergonha do que em Sitim aconteceu nas campinas de Moabe. Meu amigo, é porque tem criança que senão ia falar mais abertamente, mas a área sexual foi livre, liberada. O povo de Israel, os crentes daquela época, caíram dentro, meu irmão. E não era só com uma mulher, não, era com um monte. A Bíblia fala que após eles se prostituírem, após eles se enveredarem pela prostituição, homens com homens, mulheres com mulheres, orgias, muitas coisas aconteceram ali nas campinas de Moabe. Como? Aí que está o detalhe, preste atenção no que eu vou te ensinar. Eu falei para você minutos atrás que maldição não pega sobre a tua vida. Você lembra que eu falei isso? Lembra? Olha para mim. Mas abre uma brecha na tua vida, abre. Você vai ver essa maldição não vem te arrebentar. Abre uma brecha na tua vida. Você vai ver se Satanás não vem e ele vem requerendo aquilo que é dele. A maldição ela não vai vir na tua vida. As pragas do Senhor elas não virão na tua vida se você estiver no caminho certo diante do Senhor, se você estiver com as brechas fechadas. Mas se tiver brecha na tua vida, cuidado, o bicho pega, meu amigo. Não parou por aí não. A Bíblia fala que eles se embebedaram de uma tal maneira no sexo ilícito, que o próximo passo, sabe qual que era? O próximo passo era a adoração a Baal. O povo de Deus, o povo de Israel se tornou prostituto. O povo de Israel começou a adorar outro Deus. Um Deus falso. Ao invés de estarem adorando o Senhor, a Bíblia fala, preste bem atenção no que eu estou te ensinando. A Bíblia fala que a ira de Deus se aplacou de tal maneira. Eu quero abrir um parênteses e fechar rapidamente esse parênteses. Eu tenho pregado essas mensagens de exortação para você, de despertamento, porque esse ano é ano aviva-me, Senhor. É um ano que nós estamos com uma palavra profética para cada mês, e para eu viver cada palavra profética,
eu tenho que estar alinhado no céu. Se eu não estiver alinhado no céu, não tem nenhuma palavra profética que vai chegar na tua vida. Está conseguindo entender? Amém ou amém? Amém ou amém, igreja? A Bíblia fala que eles fizeram sacrifícios humanos. Entre os sacrifícios de Baal, eles matavam crianças, degolavam, exterminavam crianças, matavam seres humanos, sacrificando-os a Baal. Além disso, além desse culto, além desse tipo de culto que eles fizeram, a orgia sexual era grande no meio deles. Como eu falei para você, Deus se irou. Deus ficou tão irado. Escuta, quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão, diga glória a Deus bem alto. Em um só dia, Deus matou 24 mil israelitas, filhos de Deus. Em um só dia, 24 mil filhos de Deus morreram. Sabe por que morreram? Por causa da prostituição, por causa da idolatria, porque eles serviram a outros deuses, porque eles prestaram culto para um outro Deus, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que um dia o povo de Israel estava reunido e as pragas, pessoas morrendo, do povo de Deus. É por isso que sinceramente eu não entendo que tipo de evangelho é esse que pregam por aí, que é só bênção, bênção. Não entendo isso, meu Deus. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que é compromisso, é responsabilidade, é melhor obedecer, senão vai sacrificar alguma coisa. Escuta, a tua vida pode estar parada, porque você está errado contra Deus, e Deus quer que você se conserte nessa noite. Avivamento começa com arrependimento, quebrantamento. E é tão interessante. Um dia Moisés estava reunido com o seu povo, Emílio, lá no meio de Israel. A pouca vergonha, a falta de respeito foi tão grande. Pelo que eu li o texto de madrugada algumas vezes, eu fui lendo, hoje eu li. A impressão que tem, a impressão que se dá é que Moisés, presbítero do Senhor, estava assim, sabe, meio que já cansado de tanta prostituição, de tanto erro, de tanta coisa errada contra Deus. Que Moisés, escuta isso, Moisés estava meio que, o que eu vou fazer? Meio assim, não tenho o que fazer mais. E a Bíblia não fala isso, eu que me deu essa impressão quando eu li. A Bíblia fala que um sacerdote do Senhor pegou uma midianita, uma gostosona, deu uma mãozinha para ela e foi caminhando para o abate. Entendeu, né? Um sacerdote, se fosse nos dias de hoje, um pastor, um levita, um adorador, ele segurou na mão uma midianita e entrou lá no meio do arraial de Israel, passou em frente a Moisés. Está na Bíblia, irmão. Eu tenho que ter cuidado com as palavras, mas a Bíblia fala claramente. A Bíblia fala que esse sacerdote entrou dentro de uma tenda com essa mulher e começou a ter relações sexuais com ela. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, que estava levando o povo ao erro, e por causa daquele erro, escuta isso, gente, isso eu quero que você aprenda, irmão. Como Deus falou comigo nessa mensagem, pastor Luiz, como
Por causa daquele erro, o povo de Israel, a igreja, estava morrendo. Um só dia, 24 mil morreram. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Você está pensando que você vai pecar e Deus vai deixar por isso mesmo? Não vai não. Você vai ter recompensa do teu pecado. Eu vou repetir, você vai ter recompensa do teu pecado. Eu também tenho recompensa do meu pecado. A Bíblia fala que aquele sacerdote segurou na mãozinha lá da midianita, entrou lá para dentro, embora meu bem. E a Bíblia fala que eles estavam tendo algum tipo de relacionamento sexual, mas ali, no meio daquele povo, no meio dos israelitas, tinha um homem, tinha um jovem. No meio daqueles israelitas tinha um que, quando viu a praga que estava vindo no meio do povo de Israel, o povo de Israel estava sendo amaldiçoado, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que viu o Senhor os atravessar o mar vermelho. A Bíblia fala, irmãos, que aquele homem começou a doer o coração dele, e ele talvez tenha dado um grito. Ele falou: chega! O nome desse homem era Finéias, neto do sumo sacerdote Arão, filho de Eleazar. A Bíblia fala que Arão teve 4 filhos. Primeiro Nadab, o segundo, se eu não me engano, foi Abiú, alguma coisa assim. A Bíblia fala que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. A Bíblia fala que Deus matou por causa do fogo estranho. E quando Nadab e Abiú morreram, a unção veio sobre a vida do Finéias. Agora era a vez de Finéias. Agora quem estava na linhagem sacerdotal era Finéias. Agora quem ia fazer alguma coisa acontecer era Finéias. O poder, a unção, a autoridade estava sobre ele. A Bíblia fala que Finéias, ele olhou a prostituição, ele olhou a idolatria, ele viu todo aquele mal, e por causa do zelo pela obra do Senhor, zelo por amar ao Senhor, zelo em querer fazer as coisas certas, zelo em não gostar do pecado, em não querer pecar mais. A Bíblia fala que Finéias não pensou 2 vezes. Ele pega uma espada e algo vem dentro do coração dele. Ele vai em direção à tenda aonde o sacerdote e a mulher midianita estavam tendo relações sexuais, e por causa daquele pecado o povo de Israel estava amaldiçoado. A Bíblia fala que Finéias pegou a sua espada e, com um lance só, atravessou a espada no sacerdote e na mulher. Eu penso que na hora do ato sexual, Finéias veio e fincou a espada, matou o sacerdote e matou aquela midianita. Eu imagino que quando Finéias matou aquele sacerdote, aquela midianita, quando ele fincou aquela espada, ele deve ter gritado: chega! Chega de pecar! Chega de errar contra Deus! É por causa desse pecado que nós estamos com maldição na nossa vida! Chega! Chega! Você precisa pegar a espada de Finéias e matar o pecado da
tua vida. Porque se você não matar o pecado da tua vida, a maldição vem sobre você. Essa madrugada eu fiquei falando com Deus. Eu falei: Deus, me ajuda, eu sou líder de uma igreja. Às vezes eu vejo cada pessoa, cada um de vocês, com os erros bobos, uma bobeira, coisas de criança, os pecados bobos. Às vezes eu fico vendo vocês postarem cada palhaçada no Facebook, compartilhando vídeos, fotos, com duplo sentido. Às vezes eu fico vendo briguinhas bobas nos grupos de WhatsApp da igreja. Às vezes eu fico vendo irmão que não fala com outro irmão dentro da igreja, irmão que não perdoa o irmão dentro da igreja. Eu quero te falar que por causa de você, muitas bênçãos podem não estar acontecendo aqui dentro dessa igreja, por causa do teu pecado. Homens, maridos que estão aqui, vocês precisam parar de ser ignorantes na sua casa com a sua esposa. Não adianta você vir aqui na igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, e dentro de casa você não faz nada. Você é burro, ignorante. Acha que tua esposa é escrava? Mulheres, vocês precisam também ser menos ignorantes, principalmente jogando aquela questão do TPM, eu estou em TPM. Por isso que eu estou assim, não me toque. Para, pelo amor de Deus. Jovens, vida sexual é só depois do casamento. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Você vai ficar negociando com o pecado até quando? Até quando você vai negociar com o pecado? Até quando você vai continuar fingindo que é crente? Porque, irmão, pegar a Bíblia, vir à igreja, é muito fácil. Oh, pelo amor de Deus. Pegar a Bíblia, levantar a mão, cantar, sentir, não irei, você pode até chorar. Mas a Bíblia fala que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Se Ele está buscando verdadeiro, é porque tem falso. Eu não posso, igreja, eu não posso fugir da minha essência de pregar. Eu sou um profeta de Deus para pregar. Eu sei que nós estamos dentro de um ritmo que a gente tem que cada vez mais levantar da igreja, mas eu sou um profeta de Deus. Eu não posso falar minha boca como um profeta. Existem bênçãos para mim e para você, sim ou não? Existem milagres para mim e para você, sim ou não? Mas por favor, domingo passado a ordem foi mata o Agag, e a ordem de hoje é pega a espada de Finéias e acaba com o pecado da tua vida. É ponto final. Chega. Liga para a amante, fala com ela: não quero mais nada com você. Ó, sai fora, acabou. Nem marque um encontro para despedida, porque vai dar ruim. Está entendendo, igreja? Eu queria que você soubesse que eu estou pregando com muito amor, com muito carinho por vocês, porque eu estou olhando para filhos e filhas. E eu quero ver o seu bem, eu quero ver você crescer, multiplicar, prosperar a sua vida. Mas não adianta construir um relacionamento com Deus no erro, no pecado. Não adianta. Você está me entendendo? Não adianta. Conserta a sua vida, libera o teu coração. Ah, mas eu não perdoo aquela pessoa. Imagina você se Deus não te perdoasse. Você ia para o quinto dos infernos. Mas Deus te perdoa. Por que você não pode perdoar quem te fez mal? Qual o problema? Seja honesto, seja sincero.
A Bíblia fala que a palavra do crente é se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna. Seja uma mulher de Deus, seja homem de Deus, seja um jovem de Deus, dê testemunho. A tua família fala o que de você? Depois que você entrou para a igreja, olha como ele mudou. Ou eles falam, mesma coisa, só parou de fazer isso e aquilo, mas o restante continua a mesma coisa, o mesmo ignorante de sempre. É isso que a sua família fala de você? Aí vem falar para mim que quer ser missionário. Plantar batata. Tem que ser crente no teu trabalho, tem que ser crente dentro do trem, para não ficar sarrando as mulheres. Tem que ser crente dentro do ônibus, tem que ser crente nos seus negócios, tem que ser crente em tudo que você faz. Apóstolo, eu tenho alguns erros. Ok, todo mundo tem erro, mas uma coisa é você continuar no erro, outra coisa é você entender que você tem erro, mas você pegar a espada e chega, acabou, ponto final. Chega. Eu quero chegar no dia 31 de dezembro com outro argumento da minha vida. E eu quero que essa igreja chegue no dia 31 de dezembro num nível de unção, num nível de prosperidade, num nível de milagres, num nível de glória, num nível de sobrenatural, num nível de portas abertas, que você, ao entrar na porta da igreja, o milagre já alcança a tua vida sem ninguém falar nada. Eu quero ver essa igreja totalmente perder o controle para o Espírito Santo, do culto começar no domingo às 18, 19 horas e acabar só lá na quarta-feira, e o culto não acabar porque a glória desceu nesse lugar, pessoas foram curadas, foram libertas, o mundo voltou a falar, o surdo voltou a ouvir, o cego voltou a enxergar, o paralítico levantou, pessoas foram libertas. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, mas ele só vai se manifestar quando eu e você criar vergonha na cara. Toma uma atitude. Isso é para mim também. Eu fiquei até 3 horas da manhã com essa mensagem na cabeça, acordado, escutando louvor, e o coro comendo em cima de mim, e Deus falando, ministrando no meu coração. A mensagem começa aqui no altar, começa na minha vida. Apóstolo, por que as coisas não mudam na minha vida? Porque talvez você está continuando com o pecado na tua vida, achando que não tem nada a ver. Muda. Ao invés de você achar que alguém tem que mudar, muda você primeiro. Para de ser picareta. Muda você primeiro. Para de apontar o dedo para os outros. Antes de você olhar para os outros, olha para a trave que está no teu olho. Antes de você apontar o dedo para alguém, lembra que tem um Deus que está olhando para você, para quem você é de verdade, que só lá no oculto, só Deus é que sabe a cobrinha que você é. Só Deus é que sabe o que passa na tua cabeça. Então muda. E eu estou pregando dessa maneira porque eu sei que o Espírito Santo me impediu a pregar dessa maneira. Porque para tomar uma atitude dessa que Finéias tomou, tinha que ter ousadia para tomar. Nem Moisés estava dando jeito mais no povo. A Bíblia fala que Finéias, eu tenho zelo pela casa do meu Deus. A Bíblia fala que o nome de Finéias foi lembrado, e a posteridade de Finéias nunca foi esquecida como uma posteridade sacerdotal. Está entendendo, igreja? Você olha para mim aqui. Você consegue entender que eu estou falando isso com muito amor e carinho para você? Cara, tem um monte de palavra profética sobre a gente, pelo amor de Deus.
Eu já estou sabendo de um monte de testemunho que já aconteceram nesse mês de janeiro, por causa do tema promoção. E por favor, você que tem um testemunho para contar, na próxima convocatória, por favor, conte o seu testemunho. Não deixe de contar, não. Mas aqui, vamos colocar a casa em ordem? Vamos? A tua casa, você, vamos colocar em ordem? Vamos? Vamos parar de falar palavrão? Vamos? Vamos, as moças aí, vamos parar de usar roupas indecentes, roupas com decotes, roupas sensuais, vamos parar com isso? Vamos viver em santidade ao Senhor? Vamos? Caramba, Paulo, hoje é culto de domingo, eu estou pregando o que Deus mandou pregar. Viver uma vida de santidade, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Você está me entendendo? Apóstolo, eu não consigo não. Cara, vem falar com a gente. Eu posso te ajudar. Simone pode te ajudar. Aqui tem pastores aqui que podem te ajudar a você abrir mão das coisas erradas na sua vida e viver aquilo que é certo. A atmosfera dessa igreja está lotada de bênçãos e de milagres. É só você fazer assim, ó, e pegar. Alguém crê nisso? Amém. Alguém crê nisso? Amém. Então vai lá, pega aí. Pega aí, muito cuidado. Mas foi o seguinte: dá para colocar a vida em ordem? Dá? Chega, né, irmão? Ponto final, né? Pega a espada, mata, acabou. Chega. Deus tem muito mais para você, rapaz. Tu vai ficar agarrado nessa coisinha aí? Deus tem muito mais para você, moça. Tu vai ficar agarrado aí nessa vida que você está? Chega, rapaz. Deus tem planos, tem sonhos. Deus tem obras grandes, maravilhosas para fazer. Mas a gente fica dando mole para o pecado, fica dando mole para a prostituição, fica dando mole para tantas coisas erradas, tantas coisas que não agradam a Deus, tantas coisas que entristecem o coração de Deus. Quero que vocês coloquem de pé. Esse é o tipo de mensagem. Posso ser sincero com você? Olha para mim. Esse é um tipo de mensagem que todos vocês, inclusive eu, deveria vir aqui na frente, dobrar o joelho, porque todo mundo tem algo para matar na vida. Todo mundo tem. Deus pode mudar a tua vida. Sai do seu lugar. Vem cá. Faz uma oração diante do Senhor. Eu não posso mudar a tua vida. Deus pode. Vamos usar a espada de Finéias hoje? Vamos. Apóstolo, eu sou muito ignorante. Marta, fala para Deus. Apóstolo, eu tenho pecado constantemente. Fala para Deus qual é o teu pecado. Fala para Deus. Mas olha, abre o teu coração, rasga o coração mesmo. Fala para ele: Senhor, olha, eu quero te confessar isso. Eu quero te confessar isso que eu quero matar. Vai, sai do seu lugar, vem cá. Eu não vou ficar insistindo para você vir, não, tá? Vem. Fala para Deus qual é o teu pecado. Fala para Deus o que você precisa matar. Eu preguei. Agora a consciência é tua. A consciência é tua. Você sabe
Onde é que está o teu erro? Você sabe. Você sabe o que está fazendo de errado, no escondido. Ninguém sabe, né? Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Vem cá, eu quero orar por você. Vem. E não importa se é pastor, presbítero, apóstolo, apóstola. Esquece teu título agora. Se é diaconisa, diácono, intercessora. Esquece. Deus está falando com você? Vem cá. Fala com Deus aqui. Se quiser, dobra o teu joelho. Vem. Nossa intercessora, me ajude em oração, por favor. Chega mais aqui para frente. A intercessão vem lá na frente me ajudando. Queria pedir os pastores, presbíteros, me ajudando aqui também. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que coloque. Quero pedir aos pastores, aos presbíteros, a intercessão, para Deus colocar no nosso coração misericórdia, porque a gente também precisa disso. Irmão, eu estou aqui pregando, mas eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Me ajuda a orar para essas pessoas. Também eu quero te dizer, sinta-se à vontade, tá? Para ajudar a orar. Os pastores, me ajudam a orar aqui. Mas sinta-se à vontade para orar, tá bom? Não, apóstolo, eu não vou orar não, eu quero que orem por mim. Tá bom. Momento de quebrantamento. Bruno, tenta gerar uma canção de quebrantamento. Vai, fala com Deus. Fala com Deus, Senhor. Fala dele do teu pecado. Aquilo que está lá no escondido. Ninguém sabe. Só você sabe. Ele está aqui porque Ele te ama. Ele está aqui porque Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Fala para Ele: Senhor, muda o meu caráter. Senhor, eu sou uma pessoa difícil de se lidar. Eu sei que eu sou. Vai falar com Deus. Fala com Deus de quem você é. Quem você é?
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Ele pode te perdoar. No teu perdão tudo que Ele pode curar a tua alma. Cura minha alma. Ele pode restaurar o teu sorriso. Você que está aqui na frente, que Finéias, ele foi radical. Ele não chegou lá perto do sacerdote e daquela midianita e conversou: ei, vocês não podem fazer mais isso. Ele não fez isso. Ele pegou a espada e ele foi com tudo ou nada. Chega! Esse pecado está te fazendo mal. Esse pecado, o pecado que o povo de Israel estava cometendo, estava matando o povo de Israel. Eles estavam caminhando para a terra prometida, mas eles estavam morrendo passo a passo. Deus tem uma terra prometida para você, mas talvez você está morrendo passo a passo. E se você morrer passo a passo, você não vai chegar na tua terra prometida. Pega a espada de Finéias hoje, mata, arranca o pecado de dentro de você.